A paz do Senhor, meu nome é Gabriela, faço parte da Igreja Batista Vasco da Gama e hoje vou apresentar esses 3 livros para vocês. O primeiro livro é Reset, Vivendo no Ritmo da Graça em uma Cultura Estressada. O segundo livro, Moldando o Mundo Digital, Fé, Cultura e Tecnologia Computacional. O terceiro livro, Refresh, Vivendo no Ritmo da Graça em um Mundo Acelerado. Se quiser ajudar a obra adquirindo um desses 3 livros, basta entrar em contato com esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Que Deus te abençoe e até a próxima. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Seja bem-vindo à Igreja Batista Vasco da Gama. Seja bem-vindo ao nosso culto de celebração, Senhor. Espero que no dia de hoje você seja abençoado juntamente com sua família através dos cânticos, através da palavra. Quero fazer um convite a mais. Ao acabarmos a nossa celebração dessa manhã, estaremos na sala do Zoom com a sala de oração. Se você quiser participar, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Graças eu te dou. ressuscitou.
em barreiras, será um mensageiro. Quero te convidar a receber a palavra de Deus com todo carinho, com o coração aberto, com os ouvidos atentos, porque o Senhor, mais uma vez, irá falar aos nossos corações, dessa vez usando o seu servo, pastor Direi, para nos abençoar em Cristo Jesus. Mais uma vez vou enfrentar o mar, levando as minhas redes e a esperança. Mas o tempo se passou, chegou a hora de voltar. Vou levar as minhas redes pra areia. Mas quando o mestre se aproximou e disse: Pedro, eu vou usar o seu barco para ensinar a multidão. Logo assim que terminou, Jesus a Pedro ordenou: volte ao mar mais uma vez. Por toda noite eu tentei, mas Senhor, nada pesquei. Sobre tua palavra vou lançar, sobre tua palavra. Se prepare para o que Deus irá fazer. Acredite, Ele vai te surpreender. Como foi que tudo isso aconteceu? Meu irmão, o teu milagre quem explica é Deus. Pode chamar outros barcos, senão a rede vai se romper. O teu milagre será notícia. Só recebe aquele que crê. Se aproximou e disse: Pedro, vou usar o seu barco para ensinar a multidão. Logo assim que terminou, Jesus a Pedro ordenou: volte ao mar mais uma vez. Toda noite eu tentei, mas Senhor, nada pesquei. Sobre tua palavra vou lançar, sobre tua palavra. Se prepare para o que Deus irá fazer. Acredite, Ele vai te surpreender. Como foi que tudo isso aconteceu? Meu irmão, o teu milagre quem explica é Deus. Pode chamar outros barcos, senão a rede vai se romper. O teu milagre será notícia. Só recebe aquele que crê. Se prepare para o que Deus irá fazer. Acredite, Ele vai te surpreender. Como foi que tudo isso aconteceu? Meu irmão, o teu milagre quem explica é Deus. Pode chamar outros barcos, senão a rede vai se romper. O teu milagre será notícia. Só recebe aquele que crê. Queridos irmãos da Igreja Batista Vasco da Gama, em Salvador, meu caro amigo pastor Daniel Costa, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as vossas vidas.
Eu sou o pastor Adirley Carneiro, pastor da Primeira Igreja Batista em Barreiras, e fui convidado pelo meu amigo pastor Daniel para gravar uma palavra a esta igreja, e quero fazê-lo agora direcionando, desejando que a palavra de Deus traga ânimo, encorajamento, fé, esperança ao coração dos irmãos. Quero falar-lhes a partir de Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 8, a narrativa em que Jesus chama os primeiros discípulos, muito conhecida também como a narrativa da pesca maravilhosa. Eu vou ler o texto, capítulo 5 de Lucas, versos de 1 a 8, diz o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações. Meus queridos, olha a ideia que eu tenho aqui. Jesus, em seu ministério, o ministério de Jesus, melhor dizendo, é um ministério que abençoa a muitas pessoas. Jesus, ele tem um caráter abençoador. Onde Jesus chega, as mudanças acontecem. Onde Jesus chega, as transformações são operadas, são executadas. E nós vamos observar nesse texto, por exemplo, em que os discípulos aqui, esses que são chamados, é claro, tiveram uma noite de pesca intensa e uma pesca frustrada. Eles não conseguiram alcançar aquilo que eles queriam. Eles tiveram uma tentativa fracassada, e a partir disso, quando Jesus chega, que orienta ou ordena que eles fossem para um lago, uma parte mais funda, e lançassem as redes novamente, eles passam agora a ter uma nova experiência. E Jesus muda aquele cenário. Uma tentativa fracassada agora é sucedida por uma tentativa exitosa, por uma situação totalmente abençoadora. Então, onde Jesus chega, a mudança acontece, a transformação acontece, a bênção chega, porque Jesus abençoa todos aqueles que se aproximam dele. Nós precisamos lembrar que nesse cenário de pandemia que nós estamos inseridos, devemos nos aproximar de Jesus, entendendo que ele é um Deus abençoador, que ele traz ânimo, força, encorajamento a todos nós e aqueles que estão à sua volta. Quero fazer alguns destaques nesse texto. O primeiro deles é sobre a ação de Jesus abençoar aqueles que estão necessitados. Veja o versículo de número 1 e o versículo 6, o texto diz: aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 6, isso fazendo, apanharam grande multidão de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Perceba aqui que há pelo menos 2 grupos em que Jesus abençoa segundo as suas necessidades. O primeiro grupo que eu quero destacar é o grupo de pessoas que queriam ouvir sobre o seu ensinamento, sobre a sua doutrina, sobre a sua teologia, sobre a sua didaquê, aquele ensino que Jesus transmitia às pessoas que estavam à sua volta. Então essa multidão era uma multidão carente, necessitada, que queria ouvir sobre as palavras de Jesus e sobre o ensino de Jesus. E essa necessidade era tão grande que o texto diz que essa multidão ia comprimindo Jesus por todos os lados, a ponto dele precisar entrar em um barco e do barco passar a ensinar o povo, passar a suprir a necessidade do povo. Mas existe ainda o segundo grupo de pessoas, que é exatamente ali aquele grupo de pescadores. Eles passaram a noite inteira tentando pescar. Eles passaram a noite inteira lançando rede, mas
sem puxar nada de pescado, sem conseguir ter algo de resultado positivo dessa tentativa. Por isso, nós consideramos e dizemos que a tentativa foi fracassada. E Jesus, ao suprir a necessidade daquela multidão que queria ouvir sobre os seus ensinamentos, Ele também supre a necessidade daqueles homens pescadores que tiveram tentativa fracassada e frustradas, e a partir da palavra de Jesus, eles foram abençoados. Não importa qual seja a necessidade, Jesus é capaz de supri-la, assim como Ele supriu a necessidade daquela multidão em ouvir a palavra e daqueles pescadores que precisavam do pescado. Jesus tem poder para suprir a sua necessidade em nome de Jesus. Crês tu nisso? Jesus é poderoso, Ele é abençoador. Filipenses capítulo 4, versículo 19, o apóstolo escreveu: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Jesus Cristo, ou por Cristo Jesus. Quais são as suas necessidades, meu querido? Quais as necessidades da sua casa, da sua família? Quais as necessidades que apertam, inquietam a sua vida? Eu gostaria de lhe orientar a acreditar e a crer que Jesus, o abençoador, pode e vai suprir as suas necessidades segundo a sua vontade. Segundo destaque que eu tenho a fazer é que Jesus que abençoa, Ele abençoa segundo o tempo dele. Perceba que no texto as coisas acontecem não no tempo dos grupos que necessitam, mas no tempo do Senhor. E aí eu chamo a sua atenção para os versos 3 e 4. Entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Percebe aqui as questões temporais, a questão de tempo. Ele chega, entra em um dos barcos primeiro, ele não passa a ensinar logo de imediato, logo do lugar onde ele está. Ele é comprimido, olha para um barco, entra nele, afasta-se um pouco, e após esse processo de entrar no barco, afastar-se da praia, é que ele passa a ensinar. Então, para falar aquele povo que queria ouvir sobre os seus ensinamentos, e sobre a sua doutrina, e sobre a sua teologia, houve um tempo, e Jesus o fez no tempo do próprio Cristo. E aí é bem interessante que depois, quando acabou de falar, é que ele diz a Simão para ir ao lago, a uma parte mais profunda do lago e lançar as redes. Então Jesus, Ele é abençoador e Ele nos abençoa segundo o tempo de Deus, segundo o tempo do Senhor. E aqui, meus irmãos, acredito eu, penso eu, que tem algo que nós precisamos aprender. Aprender sobre o tempo de Deus não é algo fácil, é algo difícil, porque Deus tem coisas para fazer em nossas vidas, mas Ele irá fazê-las no tempo dEle e não no nosso. Percebeu como a gente tem a mania de querer colocar Deus na nossa agenda? Querer que Deus venha agir sobre as nossas necessidades no tempo que nós estamos determinando? Não é assim. Quando Ele terminou de ensinar a multidão, ou seja, após suprir a necessidade da multidão, é que Ele chama Simão e vai atender a necessidade dos outros pescadores. E até mesmo antes de atender a necessidade daqueles que queriam ouvi-lo, Ele tem um procedimento, dando a ideia de que existe um intervalo, um período em que Ele ouve e sabe da necessidade e passa a supri-la. É importante saber qual o tempo de Deus para as nossas vidas, e isso só acontece, nós só entendemos e sabemos com leitura da palavra, oração, jejum, oração, adoração, intimidade com Ele. Nós precisamos nos aproximar do Senhor para saber qual a vontade dEle e como Ele agirá nas nossas vidas. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Meu querido, você tem uma necessidade? Tem buscado ao Senhor? Ele ainda não respondeu? Não desanime, não passe a ser descrente, confie no Senhor, que no tempo certo Deus irá abençoar a sua vida e abençoará também a sua família. Aliás, Jesus é abençoador. Onde Ele chega, a bênção acontece. Terceira consideração que eu tenho a fazer, a primeira foi sobre
a ênfase em que Jesus, ele abençoa segundo as nossas necessidades. A segunda, que ele abençoa de acordo com o seu tempo. E a terceira é que as necessidades, elas são supridas, as nossas necessidades, elas são supridas para que supramos a necessidade dos outros. O que está em voga aqui? Ele me abençoa para que eu possa abençoar o outro. A bênção é a possibilidade da partilha. Quando Deus me abençoa, Ele está me tornando apto a abençoar alguém. Olha o versículo 7. Então fizeram sinais, depois que eles puxaram e veio muito peixe na rede, eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Olha só, os pescadores que não tinham nada, que passaram a noite inteira sem pegar um peixezinho sequer, agora eles têm tanto peixe, que ele enche o barco deles e enche também dos outros. Olha que Jesus fantástico, olha que Jesus extraordinário, olha que Jesus exagerado. Jesus abençoa aquele grupo, mas também abençoa outro grupo, outro barco que está ali por perto. Aqui relembramos de uma lição muito importante: nós somos abençoados para abençoar. Bênção que não é repartida não é bênção. Bênção é tudo aquilo que pode ser repartido. Se Deus me abençoa com algo, Ele está me tornando capaz de abençoar alguém, de abençoar outras pessoas. Nesse cenário de pandemia em que nós estamos, isso é muito sério. Precisamos abençoar aqueles que estão necessitados. E eu posso ser a resposta de Deus para a vida de um necessitado, assim como você também para a vida de outro necessitado. Então Jesus Cristo, Ele nos abençoa para que possamos abençoar outras pessoas. Quando eles perceberam que as redes estavam cheias de peixes, eles acenaram para os companheiros e disseram: venham cá, muito peixe aqui nós temos. E a bênção de Deus foi completa. Abençoou aquele primeiro grupo e abençoou também outro grupo de pescadores. Percebemos hoje em dia que as pessoas que recebem bênçãos e mais bênçãos, algumas até agradecem, algumas até dizem, expressam, mas às vezes elas nem sequer repartem. Isso não é bênção, isso passa a ser presente. Então lembre-se disso, Deus te abençoa para que você possa abençoar outras pessoas. No Evangelho de Mateus, o capítulo 19, Jesus mostra ao jovem rico que apenas obedecer a Deus não consiste em cumprir apenas os 10 mandamentos, mas também abençoar os outros. Quando ele disse: não, os mandamentos eu já sei, eu faço todos desde pequeno. Aí Jesus disse: vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Aí a tristeza bateu no coração dele. Quando Jesus disse assim: tá bom, então você é abençoado, abençoe os outros. E ele não conseguiu. Então, meu querido, minha querida, as necessidades que temos quando Jesus nos abençoa é para que nós possamos abençoar outras pessoas. Quarta e última consideração que eu tenho a fazer nesse texto é que a bênção é para a glória de Deus. Quando Deus nos abençoa, Ele nos torna aptos a glorificar o nome dEle. Olha o versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Jesus operou um grande milagre. Jesus abençoou um grupo de pessoas, ou aliás, 2 grupos de pessoas, e com a pesca maravilhosa, tudo aquilo contribuiu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então olha, meu irmão, olha, minha irmã, querida Igreja Batista Vasco da Gama em Salvador, quando a bênção de Deus chega, Ele nos faz capazes de glorificar o nome dEle. Tudo que Deus faz em mim deve redundar na glória dEle. Após o acontecido, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, reconhecendo a divindade do Filho de Deus, e ele glorificou o nome de Deus através da bênção recebida. Vejam, existem pessoas que às vezes dizem: não, eu recebi isso, eu recebi aquilo, porque eu fui fiel, porque eu fui obediente, porque eu fui leal, como se a bênção fosse resultado da sua capacidade, e não é. A bênção é produto da graça do Senhor.
Deus nos abençoa pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, e assim sendo, nós precisamos atribuir a glória ao nome dele, porque é ele quem nos abençoa. Concluindo, eu quero recapitular o que disse. Quando Jesus está no barco, cada um é abençoado, tem as suas necessidades supridas. Isso no tempo de Deus. Ele supre as necessidades, nos tornando aptos a suprir as necessidades dos outros. Ele nos abençoa para que abençoemos outras pessoas. E Jesus nos abençoa para que possamos glorificar o nome de Deus. Com Jesus no barco da sua vida, as coisas vão mudar para melhor. Com Jesus na sua casa, as coisas vão mudar. As transformações acontecerão, as mudanças acontecerão. Ele é capaz de suprir todas as suas necessidades. Portanto, assegure-se de que Jesus está no barco da sua vida, porque Jesus, ele tem em seu caráter o ser abençoador. Eu desejo que esta igreja, a Igreja Batista Vasco da Gama, mesmo diante desse cenário de pandemia, de isolamento social, dessa crise que nós estamos enfrentando, que essa igreja continue sendo uma igreja abençoada em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa igreja, que o Senhor venha suprir as necessidades dessa igreja. E quando o Senhor suprir a necessidade dessa igreja, que ela possa abençoar outras pessoas, outras igrejas, e que ela venha glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Daniel, meu amigo, que Deus use a sua vida para conduzir esse rebanho, e que Deus continue abençoando a sua vida e abençoando a sua família. Nesse momento em que nós estamos inseridos, inclusive o próprio pastor com a sua família, nessa situação tão complicada que eles estão enfrentando, que Deus traga bênção, bênção do consolo, bênção do conforto, e que o nome dele seja glorificado a cada dia através das vossas vidas. Eu quero orar por vocês, encerrando esse momento e desejando que a graça do Senhor repouse sobre essa igreja. Se você puder, feche os seus olhos, ore comigo agora. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos a vida da Igreja Batista em Vasco da Gama, em Salvador. Peço que o Senhor continue abençoando esta igreja em nome de Jesus. Quero colocar diante de ti a família pastoral, o pastor Daniel, a sua esposa, toda a família. Que a tua graça, ó Deus, repouse sobre essa família em nome de Jesus. Quero, ó Deus, pedir ao Senhor pelos membros e congregados dessa igreja, que tu venhas assisti-los, sustentá-los, abençoá-los, que como vimos na tua palavra, tu és o Cristo abençoador, o Deus que nos abençoa segundo as nossas necessidades, no tempo do Senhor, para que possamos abençoar outras pessoas e para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Eu não conheço as necessidades dessa igreja, dos seus membros, dos seus congregados, mas o Senhor as conhece, porque tu és um Deus onisciente, tu és um Deus que sabe de todas as coisas. E a minha oração é que essa palavra encontre guarida nos corações, que essa igreja seja abençoada pelo Senhor, que ela continue sendo abençoada pelo Senhor, e que através disto o teu nome seja glorificado através desta igreja. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu querido, minha querida, um forte abraço. Deus abençoe a sua vida e que o Senhor Jesus venha trazer bênção. Seja sobre vós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma a obra das vossas mãos. Sim, confirma a obra das vossas mãos. Pastor Daniel, forte abraço para você, meu querido. Mande um abraço para a Mima. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Que palavra abençoada. Muito obrigado, pastor Gerei, por ter se permitido ser usado pelo Senhor para ministrar as nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, a vida de todos os irmãos aí da primeira Igreja Batista na cidade de Barreiras. Que o bom Deus continue sobre a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento, meu amigo. Espero que você tenha sido abençoado como eu fui. Que você possa entender que o Senhor está querendo subir no seu barco, querendo te levar a lugares mais altos, a lugares diferentes, para que você possa ter uma colheita abundante. E eu quero te convidar a se fazer que nem Pedro, mesmo tendo o olhar em algo que não existe. Não se permita perder a oportunidade de semear, de colher, de pescar em cima do que o Senhor está lhe dizendo nessa manhã. Pedro disse, sobre a tua palavra, é sobre a palavra do Senhor que nós nos mantemos firmes, é sobre a palavra do Senhor que nós andamos, é sobre a palavra do Senhor que temos esperança. Que seja isso verdade na sua
sua vida, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Nós queremos te agradecer pela palavra ministrada nos nossos corações, pelos cânticos, Senhor, e nesse momento especial nós queremos te apresentar o pastor Dirley, sua família, os irmãos da vida da Primeira Igreja Batista em Barreiras, e nós pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame a sua graça, que o Senhor derrame a tua provisão, que os teus filhos sejam abençoados nesse momento, em nome de Jesus. A nós, Senhor, pedimos que a tua boa mão continue sobre as nossas vidas, mas também queremos pedir mais uma coisa. Assim como Pedro teve a fé e a certeza que era sobre a palavra do Senhor, que ia lançar a rede, que essa fé que vem do Senhor possa invadir os nossos corações, que possamos ter a certeza que é a palavra de Deus que nos mantém de pé, que é sobre a palavra que nós nos movemos, é sobre a palavra que nós recebemos as bênçãos, Senhor. Senhor, que possamos também ter pescas maravilhosas em nome de Jesus, que todo espírito de escassez saia em nome de Jesus, e que a provisão que vem do alto, que vem do teu trono, que vem da tua casa, derrame sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo e ainda há de fazer em nós, por nós e para nós. Muito obrigado, no nome de Jesus nós te agradecemos e te adoramos para todo sempre. Amém. Aleluia. Nós temos a certeza aqui na Vasco da Gama de uma coisa, que a bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que essa seja a sua certeza também. Tenha uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de conquistas em Cristo Jesus, e que o Senhor, somente Ele, continue sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Um abraço e até a próxima em Cristo Jesus. Posso explicar o amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de